Um paciente oncológico com diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e reto, ele me procurou após o tratamento quimioterápico e após também o tratamento cirúrgico. Ele me procurou porque ele estava apresentando quadros de diarreia, para vocês terem ideia, numa frequência de 6 a 9 vezes por dia e, de acordo com a escala de Bristol, do tipo 7. Isso acaba impactando e impactou o estado nutricional dele. Então ele me procurou para que eu pudesse auxiliá-lo nesse processo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com nutricionistas sobre como atender um paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou a Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é como lidar com a diarreia no paciente oncológico. A diarreia é uma das complicações gastrointestinais mais comuns durante o tratamento antineoplásico e também durante as internações hospitalares. E ela não somente tem um impacto negativo na saúde do paciente, como também na sua qualidade de vida. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a diarreia ela pode ser caracterizada quando a evacuação excede 250 ml ou 300 gramas de fezes líquidas em 24 horas, ou sem forma, ou também 3 vezes ou mais vezes de fezes líquidas ou sem forma em 24 horas. No caso dos pacientes oncológicos, o guideline da The Lancet, em 2014, ainda fez uma ressalva, dizendo que, na verdade, para o paciente oncológico, é muito importante avaliar qualquer tipo de alteração no hábito intestinal depois que esse paciente iniciou o tratamento antineoplásico. Isso porque é extremamente comum que essas alterações aconteçam. Então, qualquer alteração deve ser sim notificada e deve ser sim levada em consideração. A diarreia ela pode acontecer por diferentes motivos. Um deles é por conta do tratamento antineoplásico. Por exemplo, a questão da quimioterapia. A quimioterapia, ela age no mecanismo de divisão celular, em diferentes estágios dessa divisão celular. E ela pode atingir não somente as células tumorais, como também as células sadias, dessa forma desencadeando diferentes tipos de efeitos colaterais, como também efeitos colaterais no trato gastrointestinal, por afetarem essas células. Pensando na quimioterapia, as que mais podem levar o paciente ao quadro de diarreia são as quimioterapias que agem nos inibidores de tirosinoquinase e nos inibidores de topoisomerase. Além disso, os anticorpos monoclonais também podem causar esse efeito colateral. Segundo um guideline da The Lancet, em 2014, eles referem que os pacientes em quimioterapia, cerca de 5 a 47% desses pacientes, apresentam diarreia no grau 3 ou 4. Ou seja, Nutri, você que atende paciente oncológico ou pretende atender, esse efeito colateral pode ser muito comum na sua prática clínica. E é muito importante que você saiba como fazer o manejo desse efeito colateral, dessa forma impactando positivamente na qualidade de vida do seu paciente, bem como no seu estado nutricional e no seu estado de saúde. Um outro tratamento antineoplásico que pode também levar à diarreia é a radioterapia. A radioterapia, ela é uma terapia local, que tem como função ali, mecanismo, a destruição de células tumorais a partir da radiação ionizante. Contudo, ela pode afetar as células vizinhas sadias da região onde ela foi prescrita. Além disso, se a radiação está localizada em algum lugar do trato gastrointestinal, o efeito da diarreia também se torna mais comum. Os medicamentos também associados ao tratamento antineoplásico, que visam minimizar alguns efeitos colaterais, por exemplo, também podem ter como outro efeito colateral a diarreia, justamente por agirem no sistema nervoso central ou periférico, ou nos mecanismos de síntese hormonais e de neurotransmissores. Então, nessa classificação, eu posso citar alguns medicamentos que vocês podem prestar mais atenção quando estiverem atendendo um paciente oncológico. Por exemplo, se esse paciente está com antibiótico de largo espectro, se esse paciente está utilizando por muito tempo inibidores de próton, medicamentos que agem como inibidores de próton, se esse paciente está utilizando, por exemplo, procinéticos, ou se ele está utilizando medicamentos com base de sorbitol. Esses medicamentos eles podem sim ter como efeito colateral a diarreia. Outras causas comuns também que podem levar o paciente oncológico a apresentar quadros de diarreia é a contaminação por Clostridium e também distúrbios no trato gastrointestinal, como a mucosite e a disbiose.
A localização do tumor também influencia no hábito intestinal. Então, pacientes, por exemplo, com diagnóstico de câncer de colo e reto, podem apresentar quadros de diarreia, inclusive com sangramento. Já os pacientes em uso de terapia nutricional enteral, além de todos esses fatores já mencionados, outros fatores também podem contribuir para quadros de diarreia, como, por exemplo, o tipo de dietas e dietas com fibra, a osmolaridade da dieta e o tempo de infusão e o volume em cada horário que esse paciente esteja recebendo de dieta. A diarreia, ela pode levar o paciente a quadros de desidratação, disbiose, anorexia secundária, impactando assim no estado nutricional do paciente e também uma menor absorção dos nutrientes propostos por você a partir da dieta e também de suplementos. Então é muito importante que você se atente ao quadro de diarreia do seu paciente e que você procure estratégias que possam minimizar esse efeito colateral. Pensando em como deve ser a alimentação desse paciente, alguns pontos são importantes para você observar, Nutri. Primeiro, é interessante que esse paciente ele consuma os vegetais de maneira cozida e evitando também os folhosos, porque o excesso de fibras pode acelerar os movimentos peristálticos do intestino. Além disso, frutas com casca e frutas mais fibrosas também podem ter esse efeito, como por exemplo, maçã com casca, mamão, laranja. Além disso, talvez nessa fase seja interessante você orientar o seu paciente a substituir leites e derivados do leite de vaca por opções vegetais, de bebidas vegetais, como por exemplo, bebida de coco, bebida à base de aveia, de oleaginosas, entre outras que existem no mercado, e você também pode ensinar esse paciente a fazer essas bebidas vegetais de maneira caseira. Um outro ponto, Nutri, para você observar é o consumo das leguminosas. As leguminosas, elas também são boas fontes de fibras que acabam acelerando os movimentos peristálticos do intestino. Por isso, o que você pode estar indicando para o seu paciente a partir da sua avaliação, claro, é se seria interessante que esse paciente consumisse o feijão, por exemplo, de maneira amassada ou liquidificada e peneirada, ou somente o caldo dessas leguminosas. Outros alimentos devem ser evitados, como por exemplo o consumo de bebida alcoólica, o consumo de frituras e alimentos muito gordurosos. Isso porque esses alimentos podem piorar o quadro de diarreia. Contudo, todas essas orientações são generalistas e você deve avaliar individualmente o seu paciente. Eu digo isso porque às vezes a suspensão de certos alimentos, dependendo da causa da diarreia, não vai impactar positivamente na frequência e no grau dessa diarreia. Por isso é muito importante que você avalie individualmente o seu paciente e as causas que levaram ao quadro de diarreia. É muito comum que nutricionistas tenham dúvida em relação ao uso de glutamina para manejo da diarreia. Essa também é a sua dúvida? Pois bem, vamos às diretrizes, né? O que as diretrizes internacionais falam sobre o uso de glutamina para manejo de diarreia, seja por causa da ação da quimioterapia ou da radioterapia. Então, a AESP, em 2017, ela classificou o uso de glutamina no manejo de diarreia em casos de quimioterapia e radioterapia com força de recomendação e em nível de evidência fraco. E ainda alerta sobre o uso de glutamina a longo prazo em pacientes oncológicos, desencorajando essa prática. Isso porque a glutamina ela é metabolizada pelas células cancerosas, sendo utilizada para a produção de ATP e contribuindo para a divisão celular das células tumorais, dessa forma impactando no crescimento tumoral. Além da glutamina, uma outra dúvida comum dos nutricionistas é sobre o uso de probiótico para manejo de diarreia. Esse sim já tem melhores evidências em relação a alguns tipos de cepa. Bom, o tratamento antineoplásico ele pode impactar negativamente no nosso microbioma. E esse impacto negativo no microbioma pode impactar também negativamente a tolerância do paciente ao tratamento antineoplásico e também a sua resposta a esse tratamento. Os probióticos eles podem combater a disbiose intestinal, dessa forma contribuindo para que o paciente apresente uma melhor tolerância
ao tratamento antineoplásico proposto e também melhorando a eficácia da quimioterapia e da imunoterapia. Pensando em quais cepas seriam mais indicadas e encorajadas pelas diretrizes internacionais, as evidências apontam que os lactobacilos, eles têm um efeito benéfico no manejo da diarreia em pacientes em quimioterapia e radioterapia. Algumas condutas dietoterápicas são interessantes nesse caso, como por exemplo a orientação para que o seu paciente consuma alimentos como batata inglesa, amido de milho, polvilho, cenoura, chuchu, abóbora, pera sem casca, maçã sem casca, goiaba. Esses alimentos podem ajudar a minimizar esse efeito colateral. Além disso, a hidratação é muito importante, não só com água, mas com líquidos que ajudem a repor os hidroeletrolíticos perdidos nas evacuações por conta do quadro de diarreia. Então, esses líquidos, eles podem ser líquidos, produtos prontos, industrializados, específicos para esse caso, como também a boa e velha água de coco, podendo contribuir efetivamente para essa situação. Eu tenho uma história interessante para contar para vocês. Um paciente oncológico, no qual eu tratei e teve bons resultados com algumas condutas dietoterápicas. Um paciente oncológico com diagnóstico de adenocarcinoma de cólon e reto, ele me procurou após o tratamento quimioterápico e após também o tratamento cirúrgico, onde houve ali a ressecção parcial numa região do intestino grosso, reto. E ele me procurou porque ele estava apresentando quadros de diarreia, para vocês terem ideia, numa frequência de 6 a 9 vezes por dia e de acordo com a escala de Bristol, do tipo 7. E ele isso já tinha afetado tanto a qualidade de vida desse paciente, para vocês terem ideia. Esse paciente, ele me relatou que ele deu graças a Deus por ter tido crises de diarreia no dia anterior, porque dessa forma ele conseguiria ter um espaço um pouco maior da manhã para passar em consulta comigo, porque ele falou que ele não tem condições de sair na rua. Além disso, isso acaba impactando e impactou o estado nutricional dele. Então ele me procurou para que eu pudesse auxiliá-lo nesse processo. A minha primeira conduta foi retirar alimentos de potencial inflamatório e que poderiam ocasionar uma maior inflamação nesse intestino, como por exemplo leites e derivados e o glúten. Além disso, eu pedi para que ele suspendesse apenas por 2 semanas o consumo de leguminosas e também de verduras cruas, dessa forma consumindo somente legumes cozidos e no caso das leguminosas somente o caldo ou se não esses alimentos peneirados, liquidificados e peneirados. Além disso, eu liberei para ele as frutas que ele quisesse consumir, independente das fibras, e também o consumo de cereais integrais, principalmente aqueles que tivessem na sua composição fibras solúveis. Eu acrescentei aveia para ele e psyllium como uma das estratégias. Além disso, eu fiz a prescrição também de beta-glucana de levedura, 15 ml 2 vezes ao dia, e também um blend de probióticos, no qual ele tomaria uma dose sempre antes de dormir. Eu vou contar para vocês quais foram as cepas que eu escolhi de probiótico para tratar o intestino desse paciente e melhorar dessa forma o quadro de diarreia. Eu utilizei 4 tipos de lactobacilos: o Lactobacillus acidófilos, o Lactobacillus casei, o Lactobacillus lactis e o Lactobacillus ranus. Além disso, eu usei 2 tipos de bifidobactéria, a lactis e a infantis. E para vocês terem ideia, depois de 30 dias, quando ele passou na segunda consulta comigo, olha só como é que ele estava. Ele retornou com uma melhora significativa dos quadros de diarreia, melhorando não só a frequência, mas como também a consistência das fezes. Ele relatou que de 6 a 9 vezes por dia, ele passou aí de 3 a 4 vezes por dia. E de acordo com a escala de Bristol, o tipo das fezes dele saiu do tipo 7 e foi para o tipo 4, que é o ideal, e às vezes o tipo 5. Olha só como que eu pude contribuir com essas mudanças para a qualidade de vida desse paciente e de maneira indireta também para o seu estado nutricional. Porque depois dessa melhora, eu consegui focar realmente no estado nutricional desse paciente, colocando estratégias
para melhorar a síntese de massa muscular e ganho de peso. Então a minha dica para vocês é que o primeiro passo que vocês devem observar, que vocês devem averiguar num paciente que chega com quadro de diarreia para você, um paciente oncológico, é as possíveis causas que levaram a essa diarreia. Isso vai ser muito importante para que você consiga trabalhar com o seu paciente a sua individualidade. Dessa forma, vendo se realmente é necessário a exclusão de algum alimento ou quais alimentos seriam interessantes de vocês estarem incluindo. Nutri, para vocês terem ideia, uma situação que aconteceu comigo, tá? Juro que é baseado em fatos reais. Na época que eu trabalhava em hospital, um paciente estava com quadro de diarreia. E aí a primeira conduta, né, da enfermagem foi suspender a dieta interal, né? Foi o primeiro pensamento, a primeira linha de raciocínio. E aí, quando eu fui investigar as principais causas que poderiam levar esse paciente a ter diarreia, eu verifiquei que esse paciente estava com uso de laxante. Por quê? Anteriormente ele apresentava constipação, então o médico prescreveu laxante, só que esqueceram de suspender essa prescrição de laxante. E o paciente estava usando laxante e tendo diarreia. Ou seja, ele nunca ia melhorar dessa diarreia. Ou seja, se eu não tivesse esse start de verificar quais eram os medicamentos associados, o que estava acontecendo com esse paciente, ele ia ficar de jejum por um longo período de tempo, podendo impactar negativamente no seu estado nutricional. Então é muito importante que você verifique isso, Nutri. Agora, se realmente não for nenhuma outra causa, aí como que você pode ajustar a dieta interal? O primeiro ponto é você verificar o tempo de infusão, ou seja, orientar o paciente, ou se for uma nutri-hospitalar, se você for uma nutri-hospitalar, orientar o pessoal de enfermagem a correr essa dieta mais devagar. E também um outro ponto é você diminuir o volume, né, que esse paciente está recebendo dessa dieta por horário. E por último, você escolher uma dieta sem fibras ou uma dieta com baixa osmolaridade. Além disso, é importante que você verifique se tem indicação do uso de probióticos e fibras prebióticas para o manejo desse efeito colateral e, se sim, quais seriam as melhores cepas a ser utilizadas no caso do seu paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado das dicas, das explicações, que você se sinta mais confiante para tratar um paciente com quadro de diarreia. E se você gostou, então fica ligado, fica ligada, porque toda semana tem conteúdo novo aqui na página, porque comigo você não fica de mãos atadas.